Eu acho que o Banco Central poderia ter sido um pouquinho mais. Ter um pouco mais de jogo de corpo ali, tá? Eu acho que, particularmente na parte em que ele mantém a frase sobre o risco de voltar a subir. Dito isso, é uma frase que ele está usando desde que ele parou os juros, tá? Não é uma frase nova. Por outro lado, eu entendo os riscos novos que apareceram, que o Tony comenta, mas eu acho que estão em riscos ainda, né? Eu acho que o que aconteceu, na verdade, quando a gente olha para os dados que aconteceram no Brasil da última reunião para cá, e a gente aqui faz uma reunião pré-Copom, né, em que a gente analisa tudo que saiu, tudo, literalmente todos os dados que saíram nos 45 dias, e aí acompanha exatamente aonde estavam os dados e aonde estão. Poxa, a gente tem um mercado de trabalho no Brasil que é terrível falar que uma taxa de desemprego perto de 8% é abaixo, mas para padrões históricos no Brasil é baixo, né? Está menor dos últimos quase 10 anos. Você tem principalmente uma inflação que está rodando, que desacelerou, né? Vem desacelerando quando a gente olha principalmente núcleos, etc. Desacelerou de um patamar altíssimo, mas estabilizou num patamar ainda bem alto, né? Substancialmente acima do topo da meta. Você tem um quadro fiscal que talvez não tão pior do que a gente imaginava há 2 meses atrás, mas a gente vai sair de um superávit perto de 0,5% do PIB para um déficit ali de 1,20, sei lá. O ministro gostaria que fosse mais perto de 1, talvez seja. Ou seja, você vai estar em um impulso fiscal de em torno de 1,5% do PIB. E você tem uma situação de projeção de inflação, e aí pegando um gancho do que o Tony falou quando compara com o Fed, que eu acho que essa é a grande diferença. Quando você olha as projeções do mercado americano para a inflação de 2, 3, 4, 5 anos, são todas em torno da meta. Quando você olha as projeções do mercado brasileiro para a inflação, estão todas substancialmente acima da meta, né? Tanto a projeção que aparece no Focus, né? Acho que o Focus subiu muito nos últimos 45 dias, ou seja, as projeções dos agentes econômicos que divulgam para o Banco Central, né? Subiu para 2024, 2025 e 2026. Tá? Ainda que uma parte disso seja em função da discussão de regime de meta, qual é a meta de inflação. E quando você olha na projeção de inflação implícita no mercado de NTNB, está tudo acima de 6,5%. Então, o Banco Central tem uma questão de desancoragem de inflação que é muito relevante. Então, eu acho que é um cenário diferente. Eu acho que o Banco Central deveria comprar um tempo para ver a extensão das coisas. Né? Eu acho que, como eu falei, quando você está numa névoa muito grande, você diminui a velocidade, você está andando de carro, então é tudo névoa, você não consegue ver 1 metro à frente da sua frente, você diminui a velocidade. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Mas você tem que esperar para ver para onde as coisas vão. Em 2008, por exemplo, quando a gente teve uma crise de crédito lá fora, foi uma crise de crédito que eu imagino que seja completamente diferente do que vai ser agora, o canal do crédito foi muito forte, né? Então o Banco Central saiu de uma alta de juros para cair violentamente. E ele pôde cair os juros muito rápido. Agora, se de fato a gente tiver uma crise de crédito, tanto aqui quanto lá fora, ou um ou outro, e isso trouxer uma desinflação, o Banco Central vai ter espaço para cair os juros assim que ficar claro isso. Eu não acho que o Banco Central precise ex ante, né, antes de ter qualquer sinalização de para onde a gente vai, se comprometer com um caminho que ele não sabe qual é. O que a gente sabe de verdade é que a inflação está desancorada, que a atividade não está fraca, o Brasil cresceu bem ano passado e está indo para um crescimento perto de 1,5% esse ano, com desemprego baixo, com inflação alta. Então, eu não vejo assim a necessidade de agora o Banco Central, acho que pelo contrário, né? Eu acho que a gente, novamente, eu acho que não acho que seja parecido com o Tombini, tá? Mas quando a gente teve uma inflação desancorada no Brasil, né, e caiu os juros aqui, foi muito mais custoso para depois trazer a inflação para a meta. A gente passou por a maior recessão do pós-guerra. Então, tem um custo de você desancorar a inflação para trazer isso de volta. Então, de uma forma geral, eu não discordo do que o Tony fala, do que a gente pode ter um impacto relevante e que isso acaba trazendo a inflação mais rápido para a meta do que a gente imaginava e que isso permita um corte de juros. Eu só não acho que tenha não acho que tem motivos agora para o Banco Central sinalizar isso. Também não acho, e aí eu concordo com o Tony,
que precise sinalizar que você pode voltar a subir. Eu não acho que seja razoável, assim, discutir alta de juros no Brasil. Honestamente, não acho que seja. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.